Existe um lugar além da razão, um intervalo entre o que vemos e o que tememos perceber, onde os símbolos sussurram e os mitos observam em silêncio. Bem-vindos à Psicologia, Arquétipos e Heróis. Logo após se estabelecerem com os Metkayina, Jake Sully e sua família permanecem sob o peso da morte de Neteyam, enquanto Neytiri endurece em hostilidade contra os humanos. Quando uma frota de naves mercantes voadoras cruza o céu, Jake decide que Spider deve retornar ao acampamento dos cientistas e todos partem juntos. O ar costeiro parece fechar-se sobre eles como um pulmão inquieto. A luz vibra com tensão contida. A câmera desliza em traveling lateral sobre o mar, aproxima-se em plano médio de Jake e Neytiri, sobe em grua revelando a frota no horizonte e finaliza com um lento zoom que comprime céu e água numa única massa opressiva. No caminho, o comboio é emboscado pelos Monkquan, liderados por Varang, que incendeiam as embarcações, saqueiam suprimentos e matam tripulantes. No caos, a família é separada. Quaritch e Wainfleet encontram Jake e, apesar da rivalidade, cooperam para localizar Spider. Quando a máscara de oxigênio falha, Spider desmaia. Kiri conecta seu cabo ao solo, entra em transe e, após o corpo dele ser infundido com micelium, Spider passa a respirar a atmosfera de Pandora. As crianças acabam capturadas pelos Monkquan. Jake e Quaritch chegam para resgatá-las, mas também são feitos prisioneiros. Quaritch ensina Varang a usar armas de fogo. A vegetação ao redor parece contrair-se, pressionando os pulsos e a respiração, como se o próprio território testasse invasores inativos. Kiri ordena que a flora elimine os guardas, abrindo caminho para a fuga. Depois, Norm Spellman e Max Patel examinam Spider e descobrem um organismo interno que poderia ser reproduzido para permitir que humanos respirem em Pandora. Identificam também um circuito neural que o conecta à fauna, semelhante ao dos Na'vi. Kiri descobre ter sido gerada por Eywa, mas não consegue se reconectar plenamente. Quaritch retorna à Vila Monkquan com armas e lança-chamas, convence Varang a formalizar uma aliança e inicia com ela um vínculo afetivo. Kiri ajuda Spider a estreitar laços com a vida selvagem, porém ambos são emboscados e Spider é capturado por Quaritch. A aldeia Metkayina é invadida. Quaritch exige Jake. Para evitar guerra imediata, Jake se entrega e é levado com Spider para Bridgehead City, onde os Monkquan agora residem. As estruturas metálicas da base vibram com um ruído constante, como se o aço rangido mastigasse o silêncio. Loak procura Payakan e é atacado por lulas. Baleias Tulkun o resgatam. Centenas de Tulkun reúnem-se anualmente, alvo de caçadores humanos interessados em lucro. Ian Garvin protesta contra a caça, mas é ignorado. Jake é programado para execução, enquanto Spider passa por testes científicos. Neytiri infiltra-se na base e Ian rouba uma escavadeira para libertar Jake. Spider foge dos laboratórios e serve de escudo humano durante a fuga, impedindo que o casal seja alvejado. Após escaparem, Jake e Neytiri discutem a responsabilidade de Spider na expansão humana. Jake prepara-se para matá-lo, mas desiste e Neytiri o aceita como parte da família. Na aldeia Metkayina, o Conselho Tulkun ouve o alerta de Jake sobre o massacre iminente, mas decide manter o pacifismo. Loak traz Payakan e Tanok, sobrevivente desfigurado de um ataque humano, e os anciãos reconsideram. Jake reconecta-se com Toruk e convoca os clãs Na'vi para o confronto. Quando a frota da RDA chega para a caçada, Tulkun e Na'vi emboscam as naves. O céu parece arder por dentro e o mar pulsa sob impactos e detritos. Ronald é mortalmente ferida e morre no parto. Neytiri leva o bebê Prill, mas é capturada e conduzida à nave-capitania da RDA. O ar vibra como um nervo exposto enquanto forças colidem. Com a ajuda de Spider e Tuk, Tiri finalmente comunica-se com Eywa e pede auxílio. A vida selvagem reage e ataca as forças restantes da RDA, libertando Tulkun encurralados. Varang tenta matar Neytiri, mas é repelida por Kiri. O Turuk Jake destrói a nave-capitania em um fluxo magnético, matando o general Edmore. Jake e Quaritch são lançados no fluxo e lutam novamente, seguidos por Spider. Quando Spider cai de uma rocha flutuante, ambos cooperam para salvá-lo. Neytiri e os filhos chegam e Quaritch se lança no vazio. A câmera executa um plungia abrupto sobre a queda,
corta para um close tenso nos rostos marcados pela batalha, realiza um giro orbital ao redor de Jake e Spider e recua lentamente em plano aberto, deixando os detritos suspensos no ar pesado. Após o confronto, Spider e os Metcaínas se conectam às árvores espirituais submarinas. Ali ele encontra os Na'vi falecidos. Kiri apresenta Spider a Grace, e juntas o iniciam no povo Na'vi. Se a reconciliação nasce do mesmo campo onde a guerra floresceu, a paz é redenção ou apenas intervalo antes da próxima queda? Desde que Neteyam caiu, Jake Sully caminha como quem carrega não apenas o luto, mas uma dívida invisível. Sua maior dificuldade não está na guerra externa, mas na incapacidade de aceitar que a violência que o moldou também habita seu interior. Jake deseja proteger, mas só sabe fazê-lo ativando a mesma energia combativa que ameaça consumir tudo ao redor. Ele tenta afastar Spider, tenta controlar Kiri, tenta antecipar o ataque antes que ele nasça, como se a previsibilidade fosse capaz de domesticar o caos. O que o impede de integrar sua própria sombra é a crença silenciosa de que fragilidade e liderança são incompatíveis. Ao negar sua dor, ele transforma a proteção em rigidez e estratégia em isolamento. O arquétipo do herói está plenamente ativado em Jake, não como glória, mas como compulsão. Ele assume o peso do mundo para que ninguém mais o carregue, mesmo que isso o separe emocionalmente daqueles que ama. Sua estética não é apenas física, é psíquica. A figura que voa sobre Toroki é também a mente que se recusa a pousar na própria vulnerabilidade. No pano de fundo maior, Jake encarna padrões universais que atravessam gerações humanas. O pai que tenta salvar os filhos repetindo as armas que o feriram, o guerreiro que confunde silêncio emocional com força, o líder que veste uma máscara de segurança enquanto o interior oscila. Sua trajetória revela como complexos antigos, especialmente o de culpa e o de responsabilidade excessiva, moldam decisões que parecem estratégicas, mas nascem do medo de perder novamente. A persona de comandante firme e resoluta protege-o da exposição da dor, mas também o distancia da autorregulação mais profunda que poderia emergir se ele aceitasse o próprio limite. No terceiro milênio distópico, sociedades inteiras repetem esse padrão. Tecnologia avança, mas emoções não integradas alimentam conflitos globais. Discursos de proteção escondem impulsos de dominação. Líderes proclamam segurança, enquanto operam a partir de inseguranças não reconhecidas. Jake é espelho desse tempo. A batalha externa é apenas o reflexo ampliado de tensões internas não reconciliadas. A sombra de Jake manifesta-se quando ele considera matar Spider para interromper a expansão humana, quando aceita a guerra como inevitável e quando sua primeira resposta diante da ameaça é o confronto absoluto. Essa escuridão não é monstruosa, é estratégica, fria, eficiente e justamente por isso perigosa. Ao negar a possibilidade de convivência com aquilo que o ameaça, ele quase se torna idêntico ao que combate. Cada vez que escolhe a aniquilação como solução imediata, sua psique se contrai, e a culpa se acumula como cinzas que não se dispersam. A não integração dessa sombra cria bloqueios afetivos, dificuldade de confiar, tensão constante, incapacidade de repousar, mesmo em território aliado. A luta contra Quaritch torna-se simbolicamente uma luta contra a parte de si que acredita que apenas a força bruta resolve o impasse. Enquanto essa polaridade não for reconciliada, Jake estará condenado a repetir confrontos em ciclos cada vez mais devastadores. Ragnarok, na mitologia nórdica, é a guerra final entre deuses e gigantes, um confronto inevitável que destrói o mundo conhecido para que outro possa nascer das cinzas. Não é apenas catástrofe, é transformação por meio do colapso. A escolha dessa imagem ilumina Jake. Ele vive seu próprio Ragnarok interior. A batalha contra a RDA, contra os Manquan, contra Quaritch, espelha o embate interno entre sua identidade de pai e sua identidade de guerreiro. Como os deuses que sabem da profecia, mas marcham mesmo assim, Jake entra no conflito consciente das perdas possíveis, porque algo dentro dele acredita que apenas o fogo purificador pode restaurar equilíbrio. Psicologicamente, essa imagem arquetípica revela que sua jornada não é evitar o fim, mas atravessá-la sem perder a humanidade. O mundo que desaba ao redor é também a antiga versão de si que precisa ruir para que outra forma de liderança emerja, menos movida pelo medo, mas sustentada pela integração da própria escuridão. Se toda tentativa de salvar o mundo exige que algo dentro de nós seja destruído, como distinguir renovação de autodestruição?
Você ouviu Psicologia, Arquétipos e Heróis. A jornada interior nunca termina. Até breve.